Na aula de hoje, nós falaremos, então, sobre a otimização de problemas lineares utilizando os métodos simplex e o método de Karmark, certo? Então, hoje, nessa aula 5, a gente vai dar continuidade ao que a gente já vinha trabalhando, né, os métodos de otimização, que na última aula, na aula 4, nós vimos a otimização restrita por desigualdades, certo? Para funções não lineares, e vimos os métodos, né, dos multiplicadores de Karosh-Tucker, da função de penalidade, né, o penalty method, e também da função de barreira, né, barrier method, e então nós vimos algumas formas, né, e também realizamos alguns exemplos para obter a solução de um problema de otimização restrito por desigualdades para problemas não lineares. E daí na aula de hoje, sim, nós vamos começar a ver então a otimização para problemas lineares, certo? Onde daí nós temos alguns métodos que são estruturados de maneira distinta, tá certo? Geralmente nós utilizamos um algoritmo para a resolução desse tipo de problema, então esses algoritmos são desenvolvidos com base em fundamentos de programação linear. Bem, vamos ver algumas características básicas disso, e os dois principais métodos iniciais e mais conhecidos, clássicos, que a gente vai ver são o método simplex, que nós veremos ele no seu formato original, e também aquele método que tem no Excel, né, o simplex, o LP simplex, para resolver problemas lineares. E também o método do ponto interior, também conhecido como método de Karmark, para a solução desse tipo de problema linear. Bem, esses métodos de programação linear, né, voltados para a otimização, eles são aplicáveis à função objetivo e às restrições do problema, né, nos casos em que elas aparecem como funções lineares das variáveis de decisão, certo? Ou seja, as nossas variáveis independentes. E, geralmente, nós encontramos esse tipo de problema linear quando nós trabalhamos com funções envolvendo cálculo de custos, tá certo? Porque, normalmente, nós vamos nos calculando o custo total como função da soma de vários custos, e é muito comum encontrar essa função do custo total como uma função linear, ou quando trabalhamos com sistemas reativos com reações de primeira ordem, certo? Então, daí nos balanços de massa, ali a gente, se for procurar determinar um ponto de máximo de uma conversão, de uma reação, ou algo nesse sentido, a gente pode recorrer ao método de problemas lineares. Também problemas com cálculos de médias ponderadas, onde nós temos aí parâmetros, fatores de pesos para as variáveis ali, e não temos um produto em si entre as variáveis, então também é um problema linear. Ou ainda quando trabalhamos em regiões de intervalos pequenos que podem ser linearizados, certo? Então, se a função, ela, por mais que ela não seja linear, mas no intervalo da restrição que a gente vai trabalhar, ela pode ser assumida ou linearizada de forma a não ocasionar nenhum erro, não comprometer a validade daquele modelo, a gente pode utilizar um método para otimização linear, como, por exemplo, quando trabalhamos em regiões, né, de aplicação da lei de Beer para concentração, da lei de Raoult, da lei de Henry. Então, quando a gente tem um intervalo ali de baixíssima concentração ou extremamente diluído, e aí a nossa expressão no cálculo do modelo do sistema é linear, a gente pode aplicar um método desse tipo também para determinar um valor máximo ou mínimo. Essa programação linear é um tipo de programação convexa, onde a função objetivo é convexa e também as restrições formam um conjunto convexo. Lembra lá no início da disciplina, nós vimos então o cálculo da matriz hessiana para visualizar se o problema ele era convexo, semiconvexo, né, e se ele teria garantia ou não de ótimo global, de ótimo local, e, portanto, já que o nosso problema é convexo, o ótimo local, ele acaba sendo também um ótimo global. Bom, nós veremos e trabalharemos problemas de otimização lineares restritos, tá certo? Nós não trabalharemos problemas irrestritos, tá certo? Simplesmente, né, pela própria lógica, de que um problema de otimização linear ele precisa necessariamente ser restrito para que uma solução ótima possa ser encontrada. Por exemplo, aqui é a apresentação gráfica de duas funções, né, uma z de x1 e uma z de x1 e x2. Por exemplo, aqui a região factível do meu domínio para x1, se eu não tiver, né, restrições que acabam delimitando ou cortando essa região do domínio, eu tenho aqui um domínio, né, que se estende ao infinito, né, fazendo x1 tender ao infinito para o valor máximo ou mínimo de z, também tendendo ao infinito.
E a mesma coisa aqui para uma função, daí, no caso, com duas variáveis, né, tridimensional, a gente tem a equação, uma equação linear que representaria um plano, e se nós não delimitarmos, não cortarmos, digamos assim, esse plano de alguma forma com as restrições ou com as informações que delimitam a extensão desse plano, ele se estenderia infinitamente, não teríamos um valor ótimo ou um valor máximo. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter um valor máximo, ou aqui mesmo porque a gente acaba, então, restringindo a região de busca da solução por meio das restrições do problema. Bem, alguns exemplos clássicos, né, e típicos desse tipo de problema com aplicações na indústria são problemas de otimização de cadeias de suprimento, certo? Então, aqueles problemas onde nós temos, né, a minimização do custo ou maximização do lucro no sistema de transporte ao longo de uma cadeia produtiva, tá certo? Então, nós temos várias etapas e queremos saber o quanto a gente envia para cada local, para cada armazém, para cada mercado, para cada indústria, para cada consumidor. Então, geralmente, esse problema de otimização de cadeias de suprimentos são problemas com programação linear para serem resolvidos. Também problemas de otimização de scheduling, certo? Que seriam aí problemas onde nós queremos otimizar a produção em função de uma configuração de operação dos equipamentos, tá certo? Por exemplo, aqui um sistema onde temos 2 reatores e apenas um decantador, qual deve ser o horário de descarga desses reatores para que o decantador ele esteja sempre disponível e possa sempre, então, estar trabalhando e produzindo de forma a maximizar a produção, tá certo? Porque em função aqui da capacidade do decantador, se os reatores fizerem a descarga ao mesmo instante, pode ser que eu tenha que processar enquanto um espera, e aí eu perco o tempo de estar processando no outro reator enquanto ele está esperando para poder descarregar, e aí também, normalmente, esse tipo de problema acaba sendo um problema de programação linear. E também problemas com aplicação de regras de mistura, certo? Quando alguma propriedade pode ser estimada a partir de regra de mistura, normalmente essa regra de mistura acaba sendo uma função linear, né, como uma média ponderada, uma soma aí ponderada por pesos das características individuais dos compostos da mistura, certo? Por exemplo, a densidade, calor específico, viscosidade de uma mistura, né, em casos que a mistura se comporta, então, como uma solução ideal. Nesses casos, a média ponderada das propriedades individuais de cada composto da mistura é uma boa estimativa, acaba, então, representando bem a propriedade da mistura. E aí, se a gente quer maximizar ou encontrar um ponto de melhor condição para essa variável, a gente pode usar também o método de programação linear. Bem, então, o primeiro método que a gente vai ver hoje é um método, né, conhecido como método simplex. Então, esse algoritmo é criado pelo matemático George Bernard Dantzig, em 1947, e, então, esse aqui é um matemático também conhecido como o pai da programação linear, certo? Porque foi ele que começou a propor os métodos, inclusive com o simplex, né, em sua primeira versão, e de lá para cá, esse método foi recebendo contribuições, e hoje em dia, então, ele tem já outras versões e adaptações para tipos de problemas específicos, tá certo? Mas ele começou, então, lá atrás, e ele, né, originalmente, ele era criado para otimização linear restrita, tá certo? Porque depois ele também pode ser adaptado, né, e também pode conter aí algumas outras alterações para lidar com alguns problemas não lineares ou com baixas não linearidades. Bem, então o algoritmo do método simplex, ele consiste basicamente aqui em 7 passos, e a gente vai ver cada um deles. Bom, né, lembrando então que o intuito também aqui na nossa aula é explorar e entender o algoritmo, né, como que o método funciona, como aplicar ele, tá certo? As deduções matemáticas, as comprovações, isso, né, cabe lá um curso de matemática, uma outra disciplina mais específica para isso. Aqui no nosso curso de otimização a gente vai se preocupar como executar o algoritmo. Bem, então para a gente começar o método, primeiro nós passamos todos os elementos do lado esquerdo da nossa função objetivo e igualamos ela a zero, certo? Depois, nós transformamos as desigualdades, né, em igualdades e acrescentamos o que nós chamamos de variáveis de folga, tá certo? Já já a gente vai ver um exemplo passo a passo, né, desse algoritmo. Em seguida, preenchemos uma tabela simplex, que é
uma tabela que a gente vai ver como estruturar também com os dados que a gente obtém aqui dessas equações ajustadas, tanto a função objetivo quanto as restrições. Determinamos o que nós chamaremos de coluna pivô. Em seguida, determinaremos a linha pivô dessa tabela simplex e também o elemento pivô que vai, então, ser utilizado para os cálculos nas iterações desse método. Dividimos aqui as nossas linhas por esse número pivô e obtemos novas linhas na nossa tabela. E a partir, então, dessas novas linhas, dessa nova linha, nós estipulamos outras novas linhas para outras linhas da tabela que não a linha pivô, e daí, então, a partir disso, a gente vai observar que com a variação dessas linhas, né, vai chegar um momento em que a linha que nós chamamos de linha Z, ela vai possuir todos os valores positivos ou nulos, tá certo? E quando isso acontecer, a gente vai atingir a convergência e vai obter a solução do ponto de ótimo do nosso problema. Enquanto isso não for satisfeito, né, nós vamos sempre voltar aqui, então, para o nosso quarto passo, e vamos, então, refazer esse processo para tentar chegar e obter o valor ótimo. Bem, então, o método, ele consiste, então, nesses passos, e esse é o nosso critério de convergência. Nós teremos aqui nessa tabela simplex a linha Z, e quando todos os valores forem positivos ou nulos, aí nós teremos a convergência por esse método. Bem, para ilustrar esse algoritmo, né, então, o exemplo 1 pede então, que nós resolvamos o seguinte problema de otimização, utilizando o método simplex. Então, aqui a gente vai querer maximizar o valor da função x1, x2, que é dada por 10x1 mais 7x2, sujeito a duas restrições de desigualdades, 2x1 mais x2 menor ou igual a 5.000, e 4x1 mais 5x2 menor ou igual a 15.000. Aí percebam, vejam que a gente tem realmente só funções lineares, certo? Bem, então, né, um ponto importante, né, destacar é que o método aqui, como ele é apresentado nessas etapas, ele está, então, preparado para lidar com o problema de otimização na forma de maximização, tá certo? Se a gente quisesse fazer a minimização, o método seria um pouquinho diferente, mas a gente pode usar o mesmo método, se a gente quiser determinar o ponto de mínimo, porém, maximizando o valor negativo da função, certo? Que equivale a minimizar o problema de otimização. Bem, primeiro passo, né, passamos todos os elementos da função objetivo para o lado esquerdo da função, igualando ela a zero. E no segundo passo, vamos transformar todas essas desigualdades em igualdades e acrescentar as variáveis de folga. Daí nosso problema vai ficar dessa forma. Então, a função objetivo, então, teve os valores de x1 e x2 passados aqui para o lado esquerdo e igualamos ela a zero. E as restrições, transformamos as desigualdades em igualdades e acrescentamos as variáveis de folga. Beleza? Então, no caso, essas variáveis de folga, eu chamei aqui de S1 e S2. Tá certo? O que essas variáveis, né, vão fazer? A gente vai ver mais adiante no método e entender que elas servem basicamente para compensar os efeitos causados na função, né, pela variação aqui dos nossos parâmetros independentes. Bem, no terceiro passo, nós vamos preencher a tabela simplex, né, na forma como está apresentada aqui, que é a forma que nós chamamos de forma de tableau, com os dados do problema, tá certo? Então, nós vamos escrever essa tabela da seguinte forma: a linha com o valor da nossa, com a variável da nossa função, e por isso ela vai ser chamada, então, de linha Z, tá certo? Então, a primeira linha é a linha da função objetivo, e aqui embaixo, as linhas S1 e S2, que serão as linhas das variáveis de folga, que, né, futuramente elas serão substituídas, né, pelas nossas variáveis que a gente vai determinar no ponto ótimo. E aqui em cima nós vamos colocar as variáveis, seguidas das variáveis de folga, e também o lado direito, né, da nossa equação, quando a gente escreve, reescreve elas e coloca, então, nesse formato apresentado depois dos passos 1 e 2. Bem, quando a gente preencher essa tabela, então, ela vai ficar, no caso do nosso problema, com a seguinte cara. Bem, para a função, né, objetivo, nós temos os valores dos coeficientes de x1 e x2, que ao serem passados para o lado esquerdo ficaram menos 10, menos 7. Na função objetivo, nós não temos variáveis de folga, então elas vão assumir aqui o valor zero,
e o lado direito, como ela ficou igualada a zero, também vale zero. A linha S1 possui, né, os coeficientes de x1 e x2 e os coeficientes das variáveis de folga. Como na primeira restrição eu tenho, né, a variável de folga S1, o coeficiente dela vale 1. Eu não tenho a variável de folga S2, o coeficiente dela vale zero. E o lado direito da equação, no caso da primeira restrição, vale 5.000. A linha S2, então, vai ter os coeficientes das variáveis x1 e x2, também da restrição, 4 e 5. Na segunda restrição, não temos, né, a variável de folga S1, então o coeficiente, né, vai ser zero. E temos a variável de folga S2, coeficiente 1. E o lado direito da equação da expressão vale 5.000, vale 15.000, né, como está colocado e apresentado aqui. Então, a gente olha para os coeficientes e, a partir disso, preenchemos a tabela. Bem, no quarto passo, nós devemos escolher o que nós vamos chamar de coluna pivô. Bem, como nós determinamos essa coluna pivô? Nós olhamos na linha de Z e delimitamos, então, quem é o valor, quem é o número mais negativo, tá certo? E essa vai ser, então, a primeira coluna pivô do nosso algoritmo de otimização, né? Primeira porque está na primeira iteração. Futuramente, as próximas iterações, pode ser que a coluna pivô acabe mudando. Então, aqui na nossa linha Z, quem é o valor mais negativo é menos 10. Então, essa vai ser a nossa coluna pivô, beleza? Bem, quinto passo, então, do método, vamos escolher agora a linha pivô, tá certo? E, para determinar a linha pivô, a gente vai fazer o seguinte, vai determinar o menor resultado para a razão LD sobre CP, ou seja, a razão do valor do lado direito da linha sobre o valor da coluna pivô da linha, com exceção da linha Z, tá certo? Então, aqui a gente não leva em consideração a linha Z, certo? Como o lado direito dela é zero, né, inicialmente porque a gente igualou a função a zero, provavelmente o resultado dessa razão para ela vai valer zero, e seria o menor valor, mas a gente não considera ela para determinar a linha pivô. E aí, quando eu faço isso para a linha S1 e para a linha S2, eu obtenho aqui, então, 5.000 sobre 2 e 15.000 sobre 4. E vejo, então, quem é o menor resultado entre esses dois. No nosso caso aqui, o menor resultado, então, vale 2.500. E, portanto, quem tem esse resultado vai ser a nossa linha pivô. E aqui, para o nosso problema, vai ser, então, a linha S1. Bem? Bom, em seguida, a gente vai olhar aqui a intersecção entre a linha pivô e a coluna pivô. E nessa intersecção, eu vou, então, determinar e verificar o que nós vamos chamar de número pivô. Também esse número é importante porque ele vai permitir que a gente realize as etapas 6 e 7 do método. Bom, a sexta etapa consiste em dividir a linha pivô pelo número pivô, o que equivaleria, digamos assim, a normalizar a linha pivô pelo número pivô, e substituir a linha pivô por essa nova linha que nós vamos obter, tá certo? E essa nova linha, ela vai trocar a variável de folga que ela contém pela variável indicada na coluna pivô dessa iteração, certo? Então, nesse caso aqui, eu peguei todos os valores da linha pivô e dividi todos eles pelo número pivô, certo? Então, obtive essa linha aqui, e agora eu vou substituir essa linha no lugar da linha pivô atual, tá bem? Então, eu vou ter uma nova linha pivô aqui em cima, e a variável de folga S1 vai se tornar a variável associada na coluna de folga da iteração, que no nosso caso aqui corresponde a x1. Bem, então, faremos essa substituição e vamos então para o próximo passo. O sétimo passo consiste, então, em determinar as novas linhas da tabela, com exceção da linha pivô, porque ela já acabou de ser substituída. Então, ela não precisa substituir novamente. Eu vou ter que substituir a linha Z e vou ter que substituir agora a linha S2. E para determinar essas novas linhas, né, eu vou usar a seguinte expressão, né, fazer o seguinte cálculo. Vou multiplicar menos o coeficiente da coluna pivô, vezes a nova linha pivô, que a gente obteve ali no sexto passo,
né, mais a linha antiga, né, a linha antiga da linha que eu estou determinando como nova, tá certo? Então, para a linha Z, vai ficar o seguinte, né, vai ficar da seguinte forma, né, a nova linha Z vai ser, né, menos o coeficiente da coluna pivô para essa linha, que valia menos 10, né, anteriormente, então menos 10, né, aqui mais 10, vezes a nova linha pivô, que a gente determinou ali no sexto passo, então 10 vezes 1, mais o valor da linha antiga, que valia menos 10. Aqui a gente tem a linha antiga. Então, mais 10 menos 10, zero. Então, esse vai ser o novo valor aqui para esse espaço na nova linha Z. E vou fazer a mesma coisa, né, para os outros termos. Vou sempre pegar o valor da coluna pivô, esse valor vai ficar fixo, então, vezes o valor da nova linha pivô, mais o valor da linha antiga. E vou fazendo, então, né, passo a passo, até preencher totalmente e obter uma nova linha Z. E vou fazer o mesmo procedimento para obter uma nova linha S2. Bem? Então, só que o que vai mudar aqui? Vai mudar o valor do coeficiente da linha pivô, porque ela é uma outra linha. Então, agora eu vou pegar, se eu olhar lá na antiga linha S2, eu vou ver que o coeficiente na coluna pivô vale 4. Então, eu vou pegar menos 4 vezes o valor da nova linha pivô, que fica fixo, né, em relação ao cálculo da linha anterior, somado ao valor da antiga linha que eu estou determinando. Então, dessa forma, eu vou ter aqui menos 4 vezes 1, mais 4, zero. E vou fazer o mesmo procedimento para todos os termos da linha S2, e assim vou chegar nessa linha, que vai ser a nova linha S2. Bem? E pronto, digamos assim, fizemos a primeira iteração. Passamos pelos 7 passos, e agora a gente olha para o critério de convergência. A convergência ela será atingida quando todos os elementos da linha Z forem positivos ou nulos. Após esse processo, se isso for verdade, a solução ótima foi encontrada. E a gente depois vai ver, né, onde está representada essa solução ótima. E se não, retornamos ao passo 3 e realizamos novas iterações. Então, aqui para o nosso problema, isso aconteceu, né, a nossa linha Z ela tem todos os valores positivos ou nulos? Não, ela tem um valor aqui na coluna para x2 que ainda é negativo. Então, a convergência ainda não foi atingida, certo? Então, precisamos voltar ao passo 3 e realizar novas iterações. E aí vocês vão resolver na planilha, fazer esses cálculos no Excel, né, como eles estão colocados, né, e programados aqui nessa planilha. Vocês vão calcular a primeira iteração, como nós fizemos, vamos chegar aqui, e a partir daqui a gente vai fazer uma nova iteração, onde nós vamos ter que começar de novo. No quarto passo, então, determinar a nova coluna pivô, determinar a nova linha pivô, o novo número pivô, calcular a nova linha, que daí vai substituir, nesse caso, a linha S2 por X2, e calcular as novas linhas Z e X2. Bem, quando a gente fizer isso, então nós teremos aqui a linha Z com valores positivos, todos positivos ou nulos. Então, nesse caso, a gente vai determinar que após essa segunda iteração, o ponto ótimo foi encontrado. Bem, e quem é esse ponto ótimo? Quem são as nossas variáveis? A gente vai olhar o que a gente vai obter aqui nos coeficientes das nossas linhas e o que a gente vai obter aqui no termo, né, na coluna do lado direito. Então, os valores correspondentes de x1 e x2 serão os valores das variáveis x1 e x2 no ponto ótimo. E o valor aqui associado a z é o valor máximo da função objetivo nesse caso, certo? Depois, se vocês tentarem resolver o problema pelo solver, pelo método simplex do próprio Excel, vocês vão ver que a solução bate e que ela é a mesma solução que a gente obteve aqui pelo método simplex, certo? Bom, então, dessa maneira, determinamos aqui a solução ótima para o nosso problema. Bem, então, está colocado aqui a solução, aqui temos o valor ótimo, aqui temos o valor da variável x1, que nos dá esse ótimo, e o valor da variável x2, que também nos dá esse ótimo, beleza? Então, esse foi o primeiro método, o método simplex. Agora nós vamos para o próximo método, o método de Karmark.
o método do ponto interior, ele é um algoritmo criado pelo matemático indiano, né, Narendra Karmarkar, certo? Em 1984. Então, né, o método de Karmarkar, ele se diferencia do método simplex, porque matematicamente, geometricamente, ele tem uma abordagem diferente, tá certo? Digamos assim, que, lembra lá atrás que nós delimitamos a região, a superfície de busca, aquela superfície, ela representa, né, uma superfície, um poliedro, ou um polígono, né, dependendo do número de variáveis ali, onde a gente vai estar buscando a solução. No método simplex, o processo iterativo, ele consiste em buscar essa solução pelas arestas dessa forma que a gente tem desenhada na superfície de busca. Enquanto o método de Karmarkar, ele não vai pelas arestas, ele vai pelo meio, né, do polígono, procurando a solução ótima pelo algoritmo que ele, então, estudou, desenvolveu, e que serve para uma série de problemas de otimização linear, tá certo? E ele, justamente por ele ir direto pelo meio da superfície, ele acaba sendo um algoritmo aí mais rápido, em termos de convergência, certo? No entanto, ele também é um pouquinho trabalhoso em alguns aspectos e tem algumas restrições e exigências para estar funcionando. E ele é um método também originalmente criado para otimização linear restrita e que, com o passar dos anos, foi sofrendo aí algumas adaptações e tem algumas versões capazes de resolver outros problemas de otimização. Por exemplo, nós utilizamos o método para otimizar, né, uma função linear com as nossas restrições h de x e g de x, que restringe, então, a nossa função z, a nossa função f de x. Bem, inicialmente, né, para que nós possamos utilizar esse algoritmo, diferente ali do simplex que nós visualizamos, nós trabalharemos, então, com um problema de otimização no formato de um problema de minimização. Tá? Então, anteriormente nós usamos lá maximização, aqui nós vamos usar minimização, tá bem? E esse método, né, para que ele seja aplicável, nós temos que converter o nosso problema de otimização genérico para uma outra forma de apresentação, tá certo? Essa aqui é a forma genérica que a gente tem, né, para o problema que a gente vai resolver, que considera, então, variáveis todas positivas, e ele decompõe as restrições de igualdade em um produto da matriz dos coeficientes com a matriz das variáveis, igual aos termos independentes, igual lá quando nós usamos o método matricial para resolução de problemas lineares. E também decompõe a função objetivo, né, como um produto, né, de um vetor aqui transposto D, vezes o vetor das nossas variáveis x. Então, basicamente, é a forma como a gente escreve, expressa, e que normalmente ela tem essa forma que a gente está acostumado. Né? Mais para frente a gente vai ver a associação dessa forma com o problema que a gente conhece. E para usar o algoritmo de Karmarkar, a gente vai ter que converter essa forma convencional para essa nova forma aqui, certo? Vamos ter que converter, então, o nosso vetor, que multiplica x por um novo vetor, que vai ser o vetor c. Vamos ter que, digamos assim, sumir com o vetor dos termos independentes, convertendo em um problema onde todas as restrições de igualdade são iguais a zero, de maneira a criar uma nova restrição para a qual a soma de todas as variáveis é igual a 1. Bem, então, esse método que a gente vai ver agora, ele tem que ter o problema de otimização estruturado dessa forma aqui, para a gente poder aplicar ele. E quando não tiver, primeiro a gente vai ter que fazer um processo de transformação para depois resolver esse sistema de equações matriciais com o algoritmo que a gente vai ver mais adiante. Bem, então, isso é necessário na maioria dos casos. São raros os casos que a gente tem essa função, né, de otimização direta, como está colocado aqui. Bem, primeiro a gente vai ver, então, como fazer a transformação. E depois a gente vai ver o algoritmo do método. Para realizar essa transformação, nós definimos variáveis inteiras m e n, de forma que agora x vai ser um vetor, né, de dimensão n menos 3 componentes, e alfa será uma matriz de ordem n menos 1 por n menos 3, certo? Já a gente vai ver o que significa, né, como que a gente determina. Né? Basicamente, a gente vai olhar como o nosso problema está, e vai definir quanto tem que valer m, quanto tem que valer n, para que eles sejam aceitos com essas dimensões. Em seguida, vamos definir um novo vetor z
para o qual a gente vai trabalhar o problema de otimização, onde Z ele vai ser igual ao nosso vetor x das nossas variáveis do problema sobre um parâmetro beta, certo? E esse parâmetro beta, né, definido, né, nós definimos pelo usuário na resolução do método, onde ele tem que ser suficientemente grande, tá certo? É uma constante suficientemente grande, escolhida, e ela tem que ser maior que a soma dos valores do x na iteração que nós estamos trabalhando. Então, nós temos lá uma estimativa inicial, temos um chute inicial, o problema de otimização, beta tem que ser maior que esse valor, e com o uso desse valor para beta, né, para que ele possa garantir uma solução viável para o problema, vamos definir um novo vetor z, ok? Bom, logo, né, se a gente aplicar essa substituição lá atrás, a gente vai ter um novo problema escrito da seguinte forma, né, se antes aqui eu tinha x e z é x sobre beta, então eu posso substituir aqui x como um produto de beta vezes z. E aqui também, como eu vou substituir o meu x, que estava colocado aqui anteriormente, por z vale x sobre beta, eu também substituo com um produto z vezes beta, e daí passo beta dividindo o termo b do lado direito da equação, certo? E agora z tem que ter todas as variáveis também maiores ou iguais a zero. E aí nós temos, digamos assim, já uma primeira parte do processo de transformação concluída, certo? Mas tem um pouquinho mais que a gente vai ver em seguida nesse exemplo aqui. Então, vamos considerar esse seguinte problema de otimização para realizar a etapa de transformação. Então, vejam que a gente tem uma função objetivo, queremos minimizar, e temos duas restrições de igualdade que não são iguais a zero, e não temos aquela função que a soma das variáveis é igual a 1. Então, a gente vai ter que fazer a transformação para chegar a um modelo parecido com aquele e poder usar o método de Karmark. Bem, nesse problema, nós identificamos os termos que foram propostos, né, da seguinte maneira. Então, D, que é o valor que o vetor transposto que multiplica a função objetivo, nesse caso aqui, como nós temos 3 variáveis no problema, mas só 2 delas estão na função objetivo, né, o coeficiente da terceira variável é 0. Nós pegamos os coeficientes do vetor variável, né, que seriam, então, 2, 3 e 1, e o vetor transposto desses coeficientes vale, então, o nosso parâmetro D na formulação do problema. Alfa vai ser o coeficiente, né, a matriz dos coeficientes das restrições. Se a gente olhar aqui, então, a gente vai pegar os coeficientes das variáveis nas restrições e vamos compor uma matriz com eles. Então, a gente tem aqui 3 com 1 menos 2, 5 menos 2 e 0, porque não temos x3. Então, essa é a nossa matriz alfa. B é o vetor dos termos independentes. Então, olhando aqui, para os termos independentes, para B temos os valores 3 e 2 para esse vetor. E o nosso vetor x, né, composto pelas nossas variáveis, x1, x2 e x3. Beleza? Bom, atendendo aqueles primeiros passos que a gente viu ali, no método de transformação, a gente vai perceber, então, que nós definimos mn como sendo n igual a 6 e m igual a 3, certo? Por quê? Porque o nosso novo vetor z, nosso vetor x no problema, ele tem que ter dimensões n menos 3. Como o nosso vetor x ele tem três posições, ele tem dimensão 3 no comprimento vertical, para que ele seja assumido como n menos 3, eu vou ter que adotar n igual a 6, certo? E o m igual a 3 para satisfazer essa condição de que a matriz de alfa tenha dimensões m-1 por n-3. n-3 a gente já sabe, né? N vale 6, então a gente vai ter aqui uma dimensão de 3. E para que a dimensão m, a linha de alfa, né, ela vale 2, para que ela valha 2, nós temos então que assumir o m igual a 3, certo? Então, m igual a 3, m menos 1, 2, temos duas linhas para alfa. E escolhemos um beta igual a 10, né, de forma que a gente consegue, então, para esse caso aqui, ter o nosso vetor z como sendo 1 sobre 10, né, ou seja, x determinado como x sobre beta. Então, a gente vai ter 1 sobre 10 vezes z1, z2, z3.
Isso para os primeiros termos de Z, tá? Porém, pelo método de transformação, Z tem que ter dimensão N, certo? E para que ele tenha dimensão N, ele vai ganhar 3 variáveis novas, certo? Então, ele vai ter as variáveis correspondentes a x1, x2, x3, e como para satisfazer o método de transformação, meu N acabou valendo 6, eu vou ter que adicionar 3 novas variáveis, Z4, Z5 e Z6, bem? Em seguida, nós vamos substituir os parâmetros que nós encontramos para obter o problema na forma desejada, tá certo? E nós vamos substituir esses parâmetros nessa seguinte expressão genérica, tá certo? Então, essa é uma expressão, digamos que seria como uma fórmula de recorrência aqui para o nosso método. Então, nós vamos substituir beta aqui, que a gente conhece, vamos substituir, né, o vetor D transposto, alfa, N, beta, alfa aqui também, né, com exceção de quem a gente ainda não conhece aqui. Quem que a gente não conhece ainda não nos foi apresentado ali até então? M e E, tá certo? Então, falta determinar M e E, eu coloquei aqui, repeti a expressão, e coloquei uma descrição para a gente saber quem são esses valores. Então, E vai ser um vetor de dimensão m menos 1, cujos elementos são todos iguais a 1, certo? Então, ele vai ser um vetor transposto com m menos 1 elementos, todos iguais a 1. Então, como o meu m no problema ele vale 3, vai ser um vetor com 2 elementos, 1 e 1. Zn menos 2 é uma variável de folga que absorve a diferença entre 1 e a soma das outras variáveis. Lembra que a gente vai incorporar e vai criar essa nova restrição com a soma das variáveis iguais a 1, para poder, então, ter o problema no formato desejado? Para que essa restrição seja verdade e a soma de x1, x2 e x3 contidos aqui nesse Z seja igual a 1, a gente precisa, no caso disso não ser verdade, compensar de alguma forma. E quem vai compensar vai ser o valor de Zn menos 2. Zn menos 1, ele vai ser restrito até o valor de 1 sobre n. Nosso problema aqui, como n é igual a 6, então vai ser 1 sobre 6. E m, sendo um valor muito alto, né, correspondendo aí a uma variável de folga para Zn, para forçar Zn a zero, quando o problema possui uma solução factível. Bem, então, funciona mais ou menos como o fator de penalidade, lá no método de penalidade do método para otimização não linear restrito, né? Então, ele vai em um valor muito grande que vai pesar essa função e fazer, então, que, né, nós consigamos atingir o ponto ótimo aqui de maneira a, mesmo assim, ter um valor alto da função objetiva. Deve ser desenvolvida de tal forma que Z é uma solução dessas equações, tá? Então, a gente vai determinar e resolver o problema para Z e depois voltar de Z para X, certo? Então, X vai ser o produto de beta vezes a solução que a gente encontrou para esse novo problema aqui, nesse formato. E será uma solução factível do problema de otimização, se ele realmente possui solução, tá certo? Se não possui solução, a gente vai ver, então, que não teria mesmo como aplicar o método. O nosso E aqui transposto, então, ter nessas seguintes características, e a expressão que a gente vai chegar vai ter, então, essa cara aqui, certo? Então, se eu substituir lá o D, substituir o E, substituir o alfa, substituir o N, substituir todo mundo que a gente viu ali atrás, a gente vai ter esse novo problema de otimização, que realmente ele é, então, um problema na forma a ser resolvido pelo método de Karmark, certo? Em que M é um valor suficientemente alto, como comentei, e agora as equações estão no formato do problema desejado pelo método de Karmark, e a gente pode agora sim ver o algoritmo, tá certo? Então, até agora a gente viu a etapa simplesmente de transformação para o formato desejado. Agora sim a gente vai ver o algoritmo. E para o algoritmo nós vamos então utilizar uma função um pouquinho mais simples, que tem aqui menos variáveis, porque o problema anterior ali tinha 6 variáveis, e demoraria muito para a gente chegar e obter, então, o valor da convergência. Então, para a gente aplicar o método e ver um pouquinho mais fácil, né, e depois resolver no Excel, vamos considerar um problema
né, com 3 variáveis, tá certo? Aqui a gente tem a função objetivo, para minimização, 2x1 mais x2 menos x3, e as restrições já na forma que o método de Karmark exige. A soma das variáveis iguais a 1 e uma restrição igual a 0. Então, esse aqui já é o formato que o método exige, e a gente vai adotar um erro de 0,05 para aceitar a convergência com o algoritmo que a gente vai ver em seguida. Então, como já está na forma desejada, vamos adotar o método iterativo para resolver o problema. Tá? E o método de Karmark consiste, então, em assumir uma estimativa inicial, como em todos os outros métodos numéricos que a gente viu até então, e vamos assumir x1 como sendo um vetor com valores iguais para x1, x2 e x3, iguais em 1/3, 1/3 e 1/3. Com isso, encontramos alfa, tá certo? Olhamos lá, então, para os coeficientes, aqui 0, 1, menos 1, das restrições, com exceção da restrição da soma igual a 1, e temos alfa. Encontramos o vetor C transposto, que ele é composto, então, pelos coeficientes das variáveis na função objetivo, e calculamos também, aqui no caso, né, a norma, o módulo de C, né, convertendo, então, utilizando os valores dos elementos do vetor com aquela expressão, né, de raiz dos quadrados dos elementos do vetor. E assim calculamos e obtemos que esse módulo, essa norma de C, vale raiz de 6, certo? Bem, em seguida, vamos determinar o valor da próxima iteração, xk mais 1, que para o nosso caso aqui seria o x2. Para determinar o x2, nós precisamos primeiro determinar o parâmetro que nós vamos chamar de yk, ou no nosso caso aqui, y1. Então, nós vamos determinar y1, e daí com x1 e y1 a gente vai determinar o x2 e o próximo vetor x da iteração. E aqui, na forma como a gente tem, então, nosso yk vai ser, digamos, um vetor transposto composto por 1 sobre n, tá certo? Até o número de elementos das variáveis que a gente tem no problema, no caso são 3 variáveis, vão ser 3 elementos, menos os seguintes parâmetros. Vamos ver aqui quem que a gente já conhece. A gente já conhece LC, a norma de C, o valor de n, tá certo? A gente vai ter que ver aqui agora como determinar gama, a matriz I, que é conhecida nossa como matriz de identidade, a matriz P, e essa nova matriz dx, que vai ser uma matriz, que é uma matriz diagonal com os valores de x naquela iteração. Bem? Então, I é a matriz de identidade para a dimensão das variáveis, como nós temos 3 variáveis, então vai ser uma matriz identidade 3 por 3. Dxk é uma matriz diagonal com os valores de xk na diagonal, tá certo? Então, também vai ser uma matriz com a mesma dimensão das variáveis, com valores de x na diagonal e o restante tudo igual a 0, como é uma matriz diagonal. P é uma matriz M mais 1 por N, nós já temos as dimensões de M e N lá do problema, cujas primeiras linhas são dadas pelo produto de alfa vezes a matriz diagonal de x, e a última linha é composta por uns, por elementos iguais a 1. Certo? A gente já vai ver isso aí no nosso exemplo. E esse parâmetro gama, ele é um valor definido para o método usualmente escolhido como gama igual a 1/4, certo? Então, para o nosso método, para o que a gente vai utilizar, a gente vai assumir sempre que resolver os problemas usando gama igual a 1/4 para garantir a convergência. É um parâmetro do próprio método. Então, como comentei, né, a ideia aqui é a gente aprender a forma do algoritmo para aplicar o método, certo? E não a dedução, a obtenção matemática do método em si. Dessa forma, com as definições que a gente viu ali atrás, então P vai ser uma matriz com essas dimensões, tá certo? A alfa vezes a diagonal, onde a diagonal eu coloquei aqui embaixo, né, a diagonal com as variáveis, né, como o nosso x1 vale 1/3, 1/3 e 1/3, a gente vai colocar os valores de x1 na diagonal dessa matriz, e o restante tudo 0. A matriz de identidade nas dimensões que a gente precisa, e a matriz P, né, se eu multiplicar a minha matriz alfa lá atrás por essa nova matriz diagonal aqui, eu vou obter esse vetor 0, 1/3 e menos 1/3, e a última linha composta por elementos iguais a 1. Agora sim, substituindo tudo isso que a gente encontrou aqui, o P, a diagonal de x, a matriz de identidade, a matriz P,
o valor de gama, C, a norma de C, e esse termo aqui, com os elementos, né, valendo 1 sobre N, eu vou calcular Y1. Certo? Então, vejam aqui que os elementos, né, valendo 1 sobre N, valem 1/3, 1/3 e 1/3, menos gama vezes todo aquele monte de termo que multiplica de matriz P com C, com transposta, inversa, identidade, formando isso aqui, e quando eu resolvo isso aqui com operações matriciais, eu obtenho o vetor y1. E agora eu utilizo esse y para determinar o valor de x na próxima iteração, x2. E aí, para isso, nós vamos utilizar essa fórmula de recorrência, né, no qual x, o elemento i do vetor x para a iteração k mais 1, vai ser xi na iteração anterior vezes yi na iteração anterior, tá certo? O elemento i na iteração anterior. Então, aqui vale 1/3 para calcular o novo x1, e aqui vale 34 sobre 108, dividido pelo somatório do produto entre os elementos de cada um desses vetores. Ou seja, o somatório de x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais x3 vezes y3 aqui no nosso caso. Vai ficar, então, 1/3 vezes essa fração, mais 1/3 vezes essa fração, mais 1/3 vezes essa fração. Então, notem que isso vai ser o nosso termo ali de baixo no cálculo do novo x2. E para os termos de x2, né, a gente realiza, então, substitui daí cada elemento, né, x1, x2, x3, dividido por esse somatório, e obtém, então, essa expressão, né, substituindo aqui já os termos e calculando o novo x2. Certo? O que quer dizer o novo x2? Quer dizer que a gente pode obter uma f de x2 e comparar ela com a f de x1. E fazendo uma menos a outra, a gente vai verificar se está dentro da convergência do método. Fazendo, então, f de x2 menos f de x1, né, e o módulo disso, a gente tenta verificar a convergência. Então, substituindo x2, que foi o que a gente encontrou aqui na f, e substituindo o x1, que a gente adotou lá como chute inicial, como um vetor de 3 elementos de 1/3, a gente vai obter, então, né, o módulo dessa razão, 17 sobre 27 avos menos 2/3, que é menor que 0,05. Ou seja, vejam que em uma interação já atingimos a convergência. Então, o nosso x2 é a solução para o nosso problema de otimização, e o f, então, é o nosso ponto ótimo para o problema. Vejam que é trabalhoso, mas a convergência pelo método de Karmark, ela é muito rápida, tá bem? Então, para problemas mais complexos, até algumas iterações necessárias a mais poderiam ser necessárias, né, para atingir a convergência, porém, normalmente é um método que em 1, 2, 3 iterações acaba já convergindo. E nesse caso do nosso problema, o fato de x2 ser igual a y1, que é o que a gente teve aqui, foi só uma coincidência, tá? Nem sempre isso acontece, né? A gente pode às vezes perceber e achar que isso é verdade, mas foi uma coincidência aqui no nosso problema. A gente não pode parar em y1 achando que ele vai ser igual a x2 sempre, hein? Então, temos a convergência do nosso problema, certo? E então, na nossa planilha do Excel, no exemplo 2, eu deixei aqui já a planilha pronta e programada para a gente fazer os cálculos, né, utilizando os nossos parâmetros constantes do problema, determinando o nosso vetor inicial, calculando as matrizes que a gente tem ali colocadas como necessárias, né, no método, para calcular o nosso y1, para calcular f de x1 e f de x2, e também o novo x2, como a gente viu ali nos cálculos, e observar, então, se a convergência foi atingida ou não, certo? No nosso caso aqui, ó, vejam, o y é menor que 0,05, já foi determinado o ponto de ótimo aqui, então, e temos a solução encontrada, certo? Bem, então, como atividade 4 do projeto da disciplina, né, nós vamos resolver os exercícios 1 e 2, que estão propostos aqui logo em seguida, nos mesmos moldes que a gente fazia lá atrás, no começo da disciplina, utilizando os métodos que foram aqui, então, distribuídos e sorteados da seguinte maneira, onde, então, provavelmente na nossa situação atual, nosso grupo 1 vai ser eliminado, então vamos desconsiderar esse problema,
E os demais grupos, que continuam sendo o grupo 2, grupo 3 e grupo 4, vão resolver esses exercícios com os métodos de Carmarker e o método simplex que a gente viu na aula de hoje, certo? O problema 1, exercício 1, problema já conhecido de vocês, tá certo? Porém, agora nós faremos sem o solver do Excel, com o nosso próprio solver, né, desse método que nós vimos aqui na aula de hoje. E também um segundo problema, aqui de otimização e maximização do lucro, de um problema consistindo aqui de um sistema reacional, que tem uma capacidade máxima de produção e que tem os valores associados aos valores de venda desses produtos para buscar maximizar a produção, maximizar o lucro dentro das restrições de quantidades disponíveis de reagentes que a gente tem. Então, vamos estruturar, montar o problema de otimização interpretando o problema, e a partir dele, então, vocês vão ver que é um problema linear, e a gente pode resolver com os métodos que nós vimos na aula de hoje, certo? Aqui as principais referências utilizadas na aula de hoje, e obrigado pela atenção de vocês. Vamos agora para a sessão de perguntas, de dúvidas.